Paz e bem, mulher querida, seja muito bem-vinda à Escola de Formação Caminho Interior. Essa escola feita exclusivamente para você, mulher, que deseja, que decide encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Vamos iniciar esse encontro, então, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo da nossa guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu inicio esse ano, mais um ano, pela graça de Deus, dessa escola de formação. Agora em 2026, para aquelas que já estavam continuando uma grade formativa, para aquelas que estão chegando agora, iniciando essa grade. No entanto, você que está chegando agora, tem todos os outros encontros de 2025 disponíveis para que você possa estudar, rezar, para que você possa, esse ano de 2026, aproveitar ainda melhor. Vamos lá, esse encontro eu vou apresentar para vocês um pouco do projeto, um pouco do que é essa escola de formação Caminho Interior, ok? Então, nós temos por quê, né? Vamos. Peraí, gente. Apertei no lugar errado. Vamos voltar aqui, ok? Eu estou com duas telas, era para eu ter apertado na tela de cima. Muito bem, deixa eu voltar para a minha tela de cima agora, para que eu possa visualizar e para que vocês não percam também a tela, ok? Então, vamos lá. A gente vai entender um pouquinho quem somos, né? O que é essa escola de formação Caminho Interior? Nós somos esse lugar de formação permanente. E por que isso? De onde vem isso? De onde eu tirei isso? Como a maioria sabe, eu fui religiosa por 12 anos. E dentro da vida religiosa, a gente tem o que a gente chama de formação permanente. Cada etapa da vida da religiosa, ela é tomada por uma formação diferenciada. A vocacionada que entra, depois a aspirante, a postulante, noviça, a irmã de primeiros votos, depois perpétuas e daí por diante. Então, cada etapa tem os seus, por assim dizer, módulos formativos, aquilo que aquela irmãzinha precisa ver, precisa aprender, precisa estudar, precisa viver. Porém, existe algo chamado formação permanente. O que é, de fato, essa formação permanente? Ela é a vida acontecendo. Então, é aquela atenção que a gente precisa ter para a vida que acontece e vem me formar. As pequenas coisas do dia a dia, dentro da vida religiosa, a gente tem, por exemplo, a superiora que está atenta às irmãs, as quais ela está ali responsável, então ela vai aproveitar do dia a dia para formar aquela irmã na personalidade de cada uma, é a vida acontecendo, tá? E dentro disso, a gente tem algo que não para, porque em algum momento, tá? E eu estou contextualizando vocês para que vocês possam entender a importância desse permanente. Em algum momento, as congregações, os institutos de vida religiosa, não mantinham uma formação tão constante para as irmãs que já haviam professado os votos, que já eram votos perpétuos, e foi se percebendo essa necessidade grandiosa de que essa formação nunca parasse. Então, formação permanente tem essa via de que é a vida acontecendo, e eu vou aproveitando a vida para o que ela tem para me formar, com atenção, com intencionalidade, e
essa formação de fato através do conhecimento, aí sim, eu sento, eu estudo, eu vou parar ali, que não para a vida inteira. Então, o que eu fiz? Eu trouxe esse pensamento da formação permanente na vida religiosa para a vida nossa, para a nossa vida de leigas, né? Por assim dizer, tá? Então, isso daqui é muito importante, porque nós estamos em constante processo de maturação, em constante processo de aperfeiçoamento, até o dia, e assim a gente colaborar com Deus, nós chegarmos à glória eterna, na contemplação perfeita e felicidade plena. Muito bem. Então, ela é feita, como eu falei, para mulheres que buscam mais do que apenas o conhecimento. Tá? O conhecimento a gente vai ter aqui o tempo todo, mas é mais do que isso, perpassa por isso. Mulheres que buscam esse caminho de cura, de crescimento, de santidade, que vai englobar todo o ser da mulher. Nós temos o autoconhecimento profundo e verdadeiro como base de tudo. E por que eu ouso dizer isso? Que aqui nós temos o autoconhecimento profundo e verdadeiro. Não é qualquer um, como base de tudo. Porque só é possível viver um processo de autoconhecimento autêntico se eu estou olhando para dentro de fato, fazendo este caminho interior, e neste caminho interior, nesse olhar para dentro, eu encontro com aquele que me criou. Eu posso olhar para dentro, eu posso fazer esse caminho, mas se eu não busco neste caminho, se eu não aceito neste caminho esse encontro, essa comunhão com aquele que me criou, eu vou viver parcialmente um autoconhecimento, mas não profundo e verdadeiro. Porque o único que pode me dizer quem eu sou de fato é ele. Nem eu consigo dizer quem eu sou de fato se não for por essa comunhão com ele que me conhece por inteiro, que esquadrinha a minha alma. Muito bem. Então, o caminho interior nasceu, né, desse desejo de ajudar mulheres do século XXI a reencontrarem a sua própria essência. Nasce aqui esse desejo desse projeto já muito antes, quando eu estava lá no convento ainda, e eu era responsável pelo SAV, né, que é o Serviço de Animação Vocacional do convento, e eu era responsável e nós estávamos elaborando toda a grade formativa das vocacionadas. O que elas precisavam, o que elas precisavam ver, conhecer, entender, toda a formação humana, espiritual. Nessa elaboração da grade formativa dela, dos conteúdos, enfim, surgiu no meu coração uma expansão daquilo. Eu olhava para aquilo e eu dizia, todas as mulheres precisam dessa formação. Todas as mulheres precisam compreender a própria essência feminina, o próprio ser mulher, viver um processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, e aquilo foi expandindo dentro de mim. Claro que a minha realidade era outra, isso ficou em mim como uma necessidade para o mundo, mas eu me contive com as vocacionadas e com as irmãs que trabalhavam comigo ali à época. Então, depois da minha saída, eu comecei a colocar algumas coisas em prática, de pouquinho em pouquinho, até consolidar de uma maneira mais concreta esse projeto. Então, o nome Caminho Interior é justamente por quê? Porque, veja, essa vida ela é um caminho. Nós nunca podemos estar estáticas nessa vida. E não nos compete acelerar, correr. Nós precisamos caminhar. É um passo depois do outro. Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes que quando a gente está dando um passo na vida, a gente está levantando um pé
Esse movimento a gente faz sem nem perceber, né? Mas a gente levanta o pé, o outro vai se movimento, aí um coloca no chão, depois o outro. É um movimento que a gente faz de um passo de cada vez. E eu sempre vou lembrar aqui a minha querida irmã Natividade, que sempre dizia isso, e continua dizendo, né? Que é preciso que a gente dê passos, não importa se forem lentos, mas passos lentos, mas passos firmes. Né? Então, esse caminho, porque de fato é um caminho daqui desta vida até a eternidade. Então, nós nunca estaremos prontas e nós vamos caminhar até lá. Interior, por que interior? Porque justamente é esse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro que vai levar a gente à felicidade. Porque esse conhecimento de si mesma, ele vai ordenar, se assim eu decido, ele vai ordenar a minha vida na vivência das virtudes e, portanto, vai lapidar esta pedra preciosa que sou eu, mas bruta ainda. Até lapidar tudo é só na hora da morte. Então, qual é a nossa missão? Né? A gente acredita que a mulher ela é essa obra-prima de Deus. Ela é essa criatura criada de forma única e integrada. Então, toda a nossa formação vai se basear em 3 pilares essenciais, que vão se conectar e se fortalecer mutuamente um com o outro, porque o ser humano ele é único. Eu não tenho um corpo, e aí separado do corpo eu tenho uma alma, e separado dessa alma eu tenho uma mente, eu sou uma só. Então, os nossos três pilares, deixa eu voltar aqui, queridas. Os nossos 3 pilares são o corpo, a mente e a alma, né? Bio, psico, espiritual. Então, a gente vai cuidar de todas essas esferas da mulher. Claro, cada uma dessas esferas tem 557 milhões de entrelinhas. Mas aqui nós estamos sempre olhando para esses 3 pilares, que são os pilares, de fato, como o nome já diz, da vida humana. Então, a gente não só saber, a gente precisa não só saber com a nossa mente, né? Não só saber com o nosso conhecimento que o corpo é esse templo do Espírito Santo, mas a gente precisa viver a partir disso. Então, quando eu vivo a partir disso, toda a minha vida ela é ordenada para ser esse templo. Então, o meu corpo não é só um corpo, não é só carne, não é só matéria. É isto, mas também guarda aquilo que é a maior preciosidade que possa existir, que é a Santíssima Trindade, de uma maneira geral. Né? Então, veja, se eu olho para mim e entendo isso, não só sei porque me disseram, porque aprendi, não, eu sei, é experiência, que o meu corpo é sagrado, porque ele que é o sagrado habita em mim, eu não vou matar o meu corpo aos poucos, eu não vou desprezar o meu corpo, eu vou colocar o meu corpo no lugar dele. Né? Então, todo o processo de autocuidado, a própria autoestima também entra aqui em alguma medida. Então, a gente vai aprender tudo isso, a importância da saúde física, do autocuidado, do descanso, de como honrar a Deus através desse bem-estar físico, sempre lembrando que tudo que a gente vai tocar e falar aqui sempre é dentro de uma justa medida, ok?
sempre. A felicidade verdadeira, ela está na justa medida de tudo. Então, isso a gente vê na rotina diária da mulher, né? Seja você casada ou não. Então, a mente, né, o psico, são as nossas emoções, pensamentos, relacionamentos, esses campos que são extremamente importantes para a nossa felicidade. Então, a gente vai entender por aqui melhor como trabalha a nossa mente, como funcionam as nossas emoções, os nossos comportamentos. A gente vai falar de temperamento, vai falar de personalidade, de caráter, né, de feridas. Então, vamos trabalhar aqui esse fortalecimento da nossa autoestima, tá? E a partir disso, como construir relações mais saudáveis com Deus, comigo mesma, com o outro, seres humanos, né? E com o criado, né? Portanto, com a natureza, com as coisas criadas mesmo, materiais, né? A mesa, aquilo que é bem material, porque tudo isso diz respeito a como está essa minha ordem interior, como está essa minha vida interior. Vamos entender melhor tudo isso ao longo do tempo. E se vocês forem lá, acho que não estavam em 2025, e verem os encontros anteriores, né? Virem os encontros anteriores, vocês vão começar a entender muito melhor o que eu estou dizendo aqui também. Tá? Então, tudo isso a gente vai sempre olhar à luz da filosofia, antropologia, psicologia, da teologia. Então, sempre aqui, claro que a gente traz, né, os estudos que a gente vai trazer aqui, as bases que a gente vai trazer, claro que vai ter coisas de uma filosofia, antropologia, psicologia, enfim, teologia mais atual, mas toda a nossa base, de fato, o cerne dela é de uma filosofia clássica, de uma antropologia clássica, de uma psicologia clássica, de uma teologia clássica, ok? Isso faz muita diferença, porque todas essas ciências, elas se corromperam muito ao longo do tempo, por conta de muitos pensamentos que, ao invés de completar aquilo que já foi estudado, faz cisão, rompe, como se eu agora descobri algo muito novo, porque tudo aquilo que passou já não existe mais. E a gente percebe que não é assim, tá? Então, essa é a base de toda a nossa formação por aqui. A alma, né, o espiritual. E aqui é o fundamento de tudo, porque, como eu disse, o autoconhecimento profundo e verdadeiro só é possível diante de Deus. Tá? Então, a escola de formação também interior está aberta a todas as mulheres, independente das suas religiões, das suas crenças. No entanto, aqui nós traremos sempre essa base espiritual, essa base de encontro com Deus. Porque aqui está o fundamento de tudo, não tem para onde ir, tá? Então, todo o nosso fundamento vai estar na nossa relação com Deus. Então, a gente vai aprofundar a vida de oração, conhecimento intelectual, a intimidade com Cristo, vai nutrir essa alma para que a gente possa encontrar a força e o sentido para todas as outras áreas da vida. Frankl fala muito de sentido, né? Viktor Frankl traz muito a questão do sentido da vida. Magda traz muito a questão do auto-ideal. A gente precisa ter um auto-ideal que se cruzam, né? Eles estão trazendo uma mesma visão de maneira diferente daquilo que a gente precisa ter de convicção na vida para que a gente viva bem e não apenas passe por esta vida, mas para que a gente exista de fato com todas as nossas potências transformadas em ação. Quais são os 3 pontos que eu trago aqui para vocês? E isso eu trago para os meus atendimentos, para as mentorias,
Esses 3 passos são fundamentais, tá? Conhecer, assumir e acolher. Eu preciso conhecer a mim mesma, preciso conhecer a minha história. Eu preciso, aqui não apenas um conhecer de saber, eu tenho 3 irmãs, eu fui adotada pelo meu pai, né? Porque meu pai biológico faleceu. Não é só isso, tá? Eu preciso conhecer. Esse conhecer aqui significa ter uma intimidade com aquilo. Eu preciso ver aquilo, ter intimidade com aquilo, experiência comigo mesma, com a minha história, de uma maneira verdadeira, franca. Então, eu preciso conhecer, tá? A mim mesma e a minha história, porque a minha história me ajuda muito a entender certos comportamentos, a entender melhor o meu funcionamento, conhecendo a minha história, conhecendo o meu temperamento. Eu preciso assumir. O passo seguinte é assumir. Eu conheço a minha história, eu já entendi algumas coisas, estou vivendo esse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, e eu preciso assumir aquilo que eu vou conhecendo ao longo do tempo. Então, assumir quer dizer que eu, para mim mesma e diante de Deus, eu assumo, caramba, olha, eu realmente tenho sido preguiçosa ao longo da minha vida. Esse fato, aquele outro, as intenções do meu coração vão sempre para a preguiça. Nossa, eu assumo isso. Claro, dói quando a gente encontra as nossas misérias, mas também, e para muitos temperamentos isso aqui é mais difícil, assumir as virtudes que temos, os dons que trazemos, também é importante. Não é só assumir as misérias que a gente vai encontrando ao longo da história. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só de fraquezas ou virtudes, né? Mas eu estou dizendo de fatos. Nossa, repassando a minha história, eu percebi que o meu avô, realmente, ele abusava de mim. Aquela mão, aquele colo, eu não entendia, alguma coisa me incomodava, eu não sabia o que era direito, mas hoje, nesse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, revivendo a minha história, eu compreendo que aquilo foi um abuso. Gente, isso daqui é chave virada, tá? Na vida, para você poder caminhar em muitas situações, possivelmente, tá? Então, eu preciso assumir. E depois, que na minha opinião, é o passo mais custoso, é o passo do acolher. Porque eu conheço a realidade, eu assumo a realidade e eu preciso acolher. E veja, acolher não é assumir. Acolher, eu integro tudo aquilo em mim e falo, realmente, isto aqui tudo é o que eu sou. Isto aqui é a minha história. Tudo isso que foi acontecendo, tudo isso que eu venho descobrindo no meu processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, isso aqui é a minha existência. E eu acolho aquilo com leveza e paz. Veja, não sem custo. A gente precisa separar leveza, paz, custo e sacrifício, tá? A leveza e a paz não isenta o sacrifício, o sofrimento, o custo. Mas por mais que isso daqui aconteça, se eu estou no passo do acolhimento de verdade, existe uma paz e uma leveza na minha vida que ninguém, absolutamente ninguém, nem nada, é capaz de tocar e me tirar. Ok? Então, as nossas principais ferramentas aqui, né, é o autoconhecimento, como eu já falei, profundo e verdadeiro, a vida interior, porque o tempo todo, como diz Santa Catarina de Sena, nós precisamos estar nessa cela do nosso coração. As monjas têm as celas delas, onde elas ficam lá, não é bem esse termo que eu gostaria de usar, tá isoladas, né? Não é bem isso, né? E as irmãs religiosas têm suas clausuras. E nós, leigas aqui, temos o quê? Nós temos
a cela do nosso coração. E aqui nessa cela do nosso coração, cela nesse sentido, por isso que eu dei os exemplos das irmãs, porque celas são as clausurinhas, os quartinhos, onde cada uma tem o seu, e ali é que aquela irmãzinha vai viver o descanso dela, do corpo, o descanso da alma, a vida de oração, os momentos com Deus, aquele momento de solidão necessário para o ser humano. Então, essa vida interior é cultivada. E a gente precisa aprender a cultivar isso o tempo todo, principalmente nós que temos muitas distrações, né? Porque temos família, estudo, trabalhos e daí por diante. Então, a vida interior é um grande alicerce. A vida fraterna. O caminho interior, ele nasce de um desejo grandiosíssimo de unir corações que desejam a mesma coisa. Corações femininos, tá? Que desejam a mesma coisa, que querem a mesma coisa. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu temperamento, personalidade, caráter, história de vida, estado de vida, mas desejam a mesma coisa. Então, a vida fraterna, ela é importante, por isso que aqui no caminho interior, eu tento, na minha limitação, aguçar isso nos membros. Por quê? Porque, minhas queridas, a vida fraterna é aquele carinho de Deus em nós. A vida fraterna é aquele momento, são aqueles momentos onde eu olho e sinto Deus me abraçando, né? Como dizia São Francisco, que o ter irmãos, né, a importância do ter irmãos, do viver com os irmãos, essa vida fraterna, bem vivida, cultivada, ela nos ensina muito, muito, muito a amadurecer a nossa própria personalidade. Muito, tá? Infelizmente, nós estamos cada uma num lugar, mas é possível viver a vida fraterna ainda assim. Conhecer as histórias, e estar ali uma para outra, sendo ouvido, colaborando, trazendo ali as próprias experiências, né? E estando juntos, dizendo, não, olha, eu também tenho isso, também tenho essa dificuldade, não, vamos sim, nós estamos juntos. Gente, isso é um empurrão bem grande para que a gente possa caminhar melhor. E, claro, conhecimento intelectual, porque já diz São Tomás, né, já dizia São Tomás, que o conhecimento, não nessas palavras exatamente que ele fala, mas conhecimento, ele é o intelectual, né, ele é o mais supremo, né, das nossas faculdades, tá? Então, são essas ferramentas mais básicas aqui que a gente vai estar utilizando para viver todo esse processo aqui na nossa escola de formação. Nossa baluarte, para quem não sabe, baluarte é um termo mais que se usava para os militares, né? Mas é como uma fortaleza, uma guarda, alguém que está ali pronto para defender, para caminhar à frente. Alguns conventos, alguns institutos de vida religiosa, algumas comunidades de vida, né, dentro da igreja hoje, usam esse termo. Algumas usam baluarte, outras usam patronos. Eu gosto do baluarte porque traz essa fortaleza, tem alguém por mim, que luta, que batalha, que vai à frente. E a nossa, no caminho interior, é Nossa Senhora. Marcela, tem um título específico de Nossa Senhora? Não, tá? É ela. Eu rezei com isso, eu vinha antes de 2025 e em 2025 também, tentando entender se Nossa Senhora gostaria de um título. Por hora, não, tá? Apenas ela, em todas as suas facetas, né, da própria personalidade dela, da própria missão dela. Então, Nossa Senhora é nossa baluarte. Volto a dizer, né, podem me perguntar, como lá atrás me perguntaram, é só para mulheres católicas? É só para religiosas, mulheres que são religiosas? Não.
mas eu não posso mentir de onde são as minhas fontes, de onde é todo o meu conhecimento, meu aprendizado e das pessoas que eu trago aqui para vocês também, tá? Para também estarem colaborando com a formação. Então, Nossa Senhora é a nossa baluarte. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa guia, ela é aquela que vai nos conduzir, né, àquilo que a gente necessita durante todo esse ano que nós estaremos aqui. Mas nós temos algumas inspirações. Tem alguns autores, né, que são base muito forte para toda a formação do caminho interior. Tá? Claro que existem outros, né, mas são mais secundários, tá? Mas toda a formação aqui vai estar sempre baseada em São João Paulo II, numa antropologia, numa filosofia que ele traz com muita excelência. A Santa Edith Stein, tá? Santa Benedita da Cruz, que também traz uma fenomenologia, né? Uma transcendência alta na própria filosofia, de uma maneira também na antropologia, né? A gente tem São Tomás como aquele que fundamenta tudo isso, porque nós trazemos sempre uma via de ordenamento de vida e, portanto, de vivência das virtudes. Então, esse é o chão para tudo. No fundo, é isso que nós vamos estar fazendo aqui o tempo todo, ordenando a vida a partir da vivência das virtudes. A gente tem São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, eu fui de um convento franciscano, então, antes de ser franciscana, minha alma já era franciscana, né? Já tinha algumas questões. São Francisco, ele vem muito a partir de uma espiritualidade realista, de uma vida fraterna intensa e verdadeira que nos leva para o céu. Tá? A gente tem Santo Agostinho, pelo processo grandioso de autoconhecimento, pelo que ele nos ensina, muitas coisas aqui eu trago dele. Santa Teresa d'Ávila também e Santa Catarina de Sena, pelo autoconhecimento que elas deixaram muito vivo. Santa Catarina de Sena, então, muito, né? Elas falam do autoconhecimento como realmente aquilo que é necessário para a santificação. E toda vez que eu falo aqui de felicidade, eu estou falando de santidade, tá? É só a palavra que diferencia, mas é a mesma coisa aqui, sempre que eu falo de felicidade, é santidade, tá? E a gente tem Maria Madalena. Por que Maria Madalena endossa todo o espírito de formação do caminho interior? Porque ela é a mulher que muito amou, que entregou tudo, que viveu os seus processos de autoconhecimento, de conversão um dia de cada vez. É aquela que, por conta da sua entrega, do seu vaso quebrado, do seu tudo entregue, ela recebe de nosso Senhor a graça extraordinária de ser apóstola de Cristo, de ser a anunciadora da ressurreição. Então, nessa vivência com o Cristo, nós não vivemos só para nós. Nós somos mulheres que queremos e vamos, aos poucos, na vida, aprendendo a entregar o nosso tudo verdadeiramente, para que, a partir dessa relação com Deus, verdadeira, intensa, profunda, eu possa, então, anunciar essa ressurreição, essa vida em abundância que Ele nos oferece. Tá? Então, são essas as nossas inspirações mais profundas. Os fundamentos que eu vou trazendo aqui para vocês são todos baseados, principalmente, não só, mas principalmente nessas figuras que estão aqui à nossa frente. Então, um pouquinho da prática, tá? Nós temos encontros semanais aos sábados, todos os sábados às 7 horas da manhã. Encontros pelo Meet são encontros ao vivo. Então, todo sábado às 7 horas eu vou estar enviando o link no grupo do WhatsApp. E aí, é muito bom quando vocês participam, tá? É muito bom mesmo. Então, quando vocês participam ao vivo. E esses encontros ficarão gravados
lá na plataforma para que depois vocês possam assistir quantas vezes quiserem, ou não conseguiu assistir ao vivo, vai assistir gravado. Os encontros duram... eu gostaria que durasse entre 40 minutos e 1 hora, mas eu confesso que a experiência do ano passado não foi assim, embora eu tentei. Então, eles duram de 1 hora, 1 hora e 15. Eu tento não passar disso, tá? Porque cada uma tem seus afazeres. A gente tem um grupo VIP no WhatsApp, que para mim é a cereja do bolo. Por quê? Porque ali a gente consegue estreitar laços. Ali a gente consegue conhecer uma outra melhor. Uma partilha, outra fala, né? Então, a gente consegue estreitar melhor os nossos laços. Nesse grupo do WhatsApp, nós somos pouquinhas. Eu consigo dar atenção a todas, graças a Deus. Então, eu estou ali disponível para vocês. Dúvidas dos encontros, algo que vocês queiram colocar, queiram compartilhar com as outras mulheres que estão por ali, algo que vocês queiram colaborar com o encontro, de uma vivência, de uma experiência, de algo que vocês aprenderam em outro lugar sobre aquele assunto e vocês querem trazer para cá, compartilhar, tá? O grupo do WhatsApp, ele e aí, isso aqui pode destoar muito, né, daquilo que vocês veem por aí normalmente em cursos, tá? Que o grupo do WhatsApp serve muito mais para informação, né, e tal, do que para estreitar laços. Aqui é o contrário. Aqui ele serve muito mais para estreitar laços, para que a gente possa ser, de fato, amigas, segundo o coração de Deus, irmãs. E também serve para informações, é claro, que é por ali que eu vou estar colocando todas as informações para vocês, tá? A plataforma, ela é só um veículo para que vocês possam ter os encontros lá, acessar por lá os encontros. Mas todo tipo de dúvida, questionamento, colaboração, né? Querem comentar alguma coisa, eu peço que vocês façam pelo grupo do WhatsApp, tá bem? A maioria do tempo ele fica aberto, ele só fica fechado quando eu preciso dar alguma informação importante, aí eu fecho, peço que vocês sinalizem que estão vendo a mensagem, depois eu abro novamente, né? Só para aquele aviso, para aquela informação não se perder. A gente tem o Drive com os materiais que a gente usa em aula, com alguns materiais, outros materiais de apoio, né? Lá tem uma lista de indicações de alguns livros, eu tenho os mimozinhos que eu faço por lá. Esse ano passado, né, eu coloquei materiais para organização do dia a dia. Esse ano já estou quase terminando esses materiais também para vocês. Então, esse ano tem os que estão lá, vocês podem usar à vontade, mas esse ano eu vou acrescentar mais, eles estão quase finalizados. Então, todos os materiais de apoio que a gente vai usando estão lá no Drive, que vocês têm acesso, tá? E a gente tem algumas aulas bônus ao longo do tempo, né? Tem algumas, em março, por exemplo, nós vamos ter aula de maquiagem. A Ana Vitória vai estar trazendo um conteúdo muito bacana. Ela não vai só ensinar maquiagem, tá? O conteúdo que ela está preparando está muito legal. Então, é isso. Ano passado, nós tivemos as mentorias, nós não teremos esse ano, tá? As mentorias não deram muito certo, então, nós não teremos as mentorias, porque ficou confuso, ficou atrapalhado, então, não teremos a mentoria, tá? Então, ano passado, a gente teve a cada 3 meses, a gente tinha a mentoria por aqui, a individual, nós não teremos. Mas as meninas que estão aqui desde o ano passado sabem que eu sou super acessível, que eu não me nego a uma partilha individual, eu não me nego a conversar pelo WhatsApp, né? Então, é claro que eu não posso fazer com cada uma de vocês em WhatsApp um processo terapêutico, isso aqui é outra coisa, né? Quem precisa disso me procura à parte, mas graças a Deus eu consigo dar uma atenção individualizada em algumas circunstâncias mais pontuais, tá? Então, eu estou aqui como irmã de vocês também, tá? E olho para vocês como irmã também, né? Então, muito bem. Ano passado nós tivemos também o Instagram, que era o Instagram só dos membros do Caminho Interior. Eu vou manter alguma medida, mas eu acho que também foi uma coisa que não deu muito certo, tá?
Mas eu vou manter, quem quiser ir lá, vou acrescentar as meninas que estão entrando esse ano. Quem quiser ir lá, dar uma olhada, eu vou ver se isso vai dar certo ou não esse ano aí, tá bem? A gente encerra, quase encerra, só tem mais um slide, com essa frase de São Francisco de Assis, que é muito verdadeira. O amor transforma cemitérios em jardins. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente vai perceber sempre alguns túmulos, algumas mortes, algumas feridas que causam morte. E São Francisco vem ensinar para a gente, e claro, olhando em torno da gente, a gente também vê isso, né? E São Francisco vem dizer para a gente que o amor, transforma cemitérios em jardins. Não o amor sentimental, não o amor sentimento, eu sinto amor, não. Mas aquele amar, que é a ação do amor, né? Aquele amar que é a decisão, que é a escolha diária, que é o faço que eu devo. Esse amar transforma cemitérios em jardins. Eu espero que a gente possa estar por aqui imbuídas dessa verdade que São Francisco nos ensina, que o amor transforma cemitérios em jardins, e, portanto, que a gente nunca desista da gente mesma, que a gente possa sempre trabalhar essa obra que somos nós, e deixar que aquele que nos criou coloque as mãos sobre nós cada vez que ele desejar, mas também que a gente possa ter essa esperança verdadeira de olhar em torno e lembrar: o amor transforma cemitérios em jardins. Eu estou sendo o amor, o amar, ou eu estou sendo mais um entulho ali nesse cemitério do outro? Estou sendo mais um peso ali do que um amar. Lembrando que o amar verdadeiro, ele não passa a mão na cabeça do outro, nem na nossa, nem do outro. Ele atua com a verdade, mas uma verdade cheia de misericórdia, cheia de justiça, a justiça que provém do coração de Deus, que é dar ao outro o que lhe é devido. Muito bem, por fim, eu quero encerrar com essa imagem aqui. A bailarina e a borboleta sempre fizeram parte do espírito desse projeto, desde lá de trás, quando eu contei para vocês que eu ainda estava no convento. Sempre fizeram parte. Por quê? Porque a bailarina, ela é uma mulher que ela é muito guerreira. Ela precisa ser disciplinada, ela precisa ter uma direção auto-ideal, um sentido de vida ali firme diante dela, para que ela possa realmente viver o que ela precisa para ser uma bailarina com potencial, deixando que seu potencial se torne ação. A bailarina, ela traz uma beleza, estou falando da bailarina clássica, tá? Ela traz uma beleza extraordinária. Você percebe, por exemplo, esta bailarina aqui. Ela está com uma roupa meio que desnuda, mas ela está bela. Não é um desnudo aqui de feiura, de aparecer, mas ela tem uma elegância na vida. A bailarina, ela transparece essa elegância. A postura dela é diferente. A maneira com que ela se comporta, essa ponta dos pés, ou seja, a vida, esse equilíbrio que ela precisa ter de ponta dos pés, dos movimentos que ela tem entre movimentos mais fortes e movimentos mais lentos, os dedos que têm as suas posições acertadas em cada movimento. A bailarina, ela é uma mulher extremamente bela, elegante e precisa ter uma vida interior aguçada para poder saber lidar com os palcos da vida. Então, essa é a questão da bailarina, né, que vocês vão estar vendo por aqui um pouco mais esse ano. E a borboleta, porque a borboleta, de fato, ela precisa viver a sua metamorfose, né? Ela precisa
viver a sua transformação. Ela mesma faz o seu casulo, ela tece o seu casulo em torno dela e ela mesma abre o buraquinho para sair do casulo. De maneira que, se alguém tentar tirar ela dali, ela vai ficar deficiente. É ela que precisa saber a hora certa, abrir o seu buraquinho para poder sair. Além disso, a borboleta, ela tem uma vida curta, ela tem uma vida muito simples, ela voa não a alturas enormes como a águia, mas ela leva a beleza dela onde ela vai. Ela completa a natureza, a beleza da natureza, ela completa com a sua beleza. Sejam as de uma cor só, as coloridas, as grandes, as pequenas, a borboleta ela é convidada a ir, a viver o seu processo de transformação e a ir viver a sua missão nessa curta vida que ela tem. E a vida é, de fato, um brevíssimo segundo. Muito bem, minhas queridas. Mais uma vez eu digo que é um prazer tê-las por aqui, um prazer de alegria, né, tê-las por aqui. Obrigada porque vocês me permitem viver a minha missão, né, quando vocês estão aqui comigo. Desejo que todas possam permanecer, né, o ano todo, possam aproveitar bastante as formações. Me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Agradeço desde já por aquelas que estavam comigo em 2025, continuarão, pelo carinho fraterno, pela parceria. E vamos encerrar, então, esse encontro com uma oração. Antes disso, essa imagem, eu acabei explicando da bailarina e da borboleta, mas essa imagem, eu trouxe mais ela pelo fato de que essa bailarina ela está sozinha no palco. Ela nem plateia ela tem ali. As luzes estão sobre ela, porque de fato ela é a protagonista. Ela está no palco que é dela. E ela não está ali por ninguém ou para alguém especificamente. Ela está ali vivendo a sua dança, a sua essência, o seu dom. E na vida, minhas queridas, embora a vida não é um teatro, mas nós precisamos ser protagonistas da nossa própria história. Ser protagonista é reconhecer o meu lugar de filha diante desse Deus que é Pai, de criatura diante desse Deus que é Criador. E a partir daí, eu, vivendo todo esse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, ser capaz de viver o palco da minha vida, não para alguém especificamente em si, é claro que o nosso serviço, a nossa missão vai sempre passar por alguém, mas só para ele, para aquele que é o meu Criador, né? Esse esponsalício dessa alma, que toda alma tem, diante daquele que me teceu e que me recria a cada dia. Então, essa imagem aqui eu achei muito propícia para trazer, para que a gente possa tê-la aqui o restante da nossa formação durante esse ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem ao coração de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.